A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Na primeira carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele fala sobre o tema da carta, a justiça pela fé. E ele diz no versículo 16: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então esse é o tema desta epístola. A justificação pela fé é esse o tema, e nós vemos que o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer é que não é um regulamento moral ou ético de cunho humano, é simplesmente pela graça e pela misericórdia que nós somos alcançados por essa salvação e por essa fé. Justificação é um termo de direito, é um termo jurídico. Significa que o réu está absolvido das acusações referentes a ele. E nesse caso, nós éramos réus, nós estávamos sujeitos à condenação dada pelo justo juiz, por aquele que é perfeito, o Senhor nosso Deus. E nós merecíamos de fato o inferno. Mas Jesus veio com graça, com misericórdia, nos alcançou, porque nós cremos nele, aqui está, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, não pensemos que a salvação é de forma universal, que uma vez Jesus morto na cruz do Calvário, está no lugar de todos, independentemente do que fizermos. Isto não é verdade. A partir do momento que o conhecemos, isso não é verdade, né? Nós temos um compromisso, uma aliança, quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa aliança não é perante os homens, é perante Deus, mas é vislumbrada pelos homens através do nosso testemunho, porque a mesma obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós devemos realizar. Realizar, que eu digo, desculpa, a mesma obra que Ele realizou enquanto esteve entre nós, porque de fato a morte na cruz do Calvário é ímpar, é singular, só Ele poderia ter realizado e realizou. Ele se deu em nosso lugar, para que a partir do seu sacrifício feito em nosso lugar, nós pudéssemos crer na justiça de Deus. Então foi isso que Jesus fez. Então nós, quando aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós reconhecemos a pessoa e a obra que Ele realizou na cruz do Calvário em sacrifício. O termo teológico é vicário, ou seja, feito no lugar de outra pessoa, no nosso lugar como seres humanos. Nós abrimos um compromisso com Ele, porque crer do ponto de vista teológico significa obedecer. Então nós abrimos um compromisso de obedecê-lo irrestritamente. Ele passa a ser de fato não somente o nosso Salvador, né, mas também o nosso Senhor. Jesus foi uma pessoa histórica, Ele viveu entre nós como ser humano. Ele vem da linhagem de Davi, Ele é o rei, Ele é de fato herdeiro do trono de Israel. Ele se colocou como rei e de fato hoje, mesmo que a maioria dos seres humanos não queiram ver, Jesus reina, Ele governa todo o universo, porque Ele diz lá em Mateus que todo o poder foi lhe dado, né? Na grande comissão, Ele diz claramente que Ele é que governa o mundo hoje. Ele é o soberano das nações, todas as línguas, todos os povos e todas as nações estão sujeitas a Ele. Então Jesus reina. Ele é o verdadeiro rei, é o único Senhor, é o único rei de toda a humanidade. Mas para termos acesso aos seus benefícios como rei, para fazermos parte do seu reino, para sermos os seus súditos, nós devemos obedecer a sua palavra de forma irrestrita. E no versículo 17,
O apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos 1,17. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Então a fé é um ingrediente. A mesma raiz do grego de fé é de crer. Então, a fé deve nos levar a crer, assim como devemos crer pela fé. E aí o apóstolo Paulo usa uma expressão usada lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé. Lembremos que Abacuque estava questionando a Deus a respeito da forma com a qual Deus estava punindo, disciplinando o seu povo, usando um povo ímpio, usando um povo perverso. Um povo mais perverso, assim Abacuque achava, do que os seus próprios contemporâneos, do que os seus próprios conterrâneos, do que os seus compatriotas. E ele dizia porque Deus não viria simplesmente com um juízo imediato em relação ao seu povo, né? E estava demorando demais esse juízo, e aquele povo que ele enviou para disciplinar o seu povo, os assírios, né? Era um povo deveras cruel. E Deus diz, Abacuque escreve em uma tábua em que mesmo que a pessoa passe correndo, o mensageiro, porque naquela época era assim os correios, passe correndo, passe bastante rápido, ele possa ler o que eu estou descrevendo para você. E isso irá acontecer. Não se preocupe, simplesmente creia, porque o justo viverá pela fé. Não vivemos por vista, de fato, vivemos por fé. E de fato o cumprimento do que Deus falou a Abacuque se realiza como todas as profecias inerentes ao grande rei que viria, ao grande profeta que viria, se cumpriram em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que também essa carta nos mostra. Essa carta, aliada à carta aos Hebreus, mostra ao povo judeu de quem Cristo foi, o que ele fez, o que ele está sendo e o que ele será na sua volta, e o que ele será quando for instaurado na terra o reino milenar, assim como Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E no início do versículo 16 do capítulo de Romanos, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho. Não devemos estar desatentos, não devemos ser intimidados nem por força, nem por violência, para que nós nos calemos diante da proclamação do nosso dever de proclamar o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano, independentemente do seu status quo, independentemente do seu status social, da sua posição, independentemente da sua leviandade, do fato de ser ou não mais vil do que os outros, devido à sua crueldade, né? Nem diante de intelectuais, nem diante de quem quer que seja, não devemos nos envergonhar. Porque Paulo diz que o Evangelho, as boas notícias, que inicialmente foram dadas pelos anjos, em coro, ali, aos pastores, que estavam pastoreando as suas ovelhas, protegendo-as dos lobos ferozes, nas vigílias da noite. Os anjos disseram, olha, lá em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Nasceu de uma mulher virgem, que o concebeu de forma, através do poder do Espírito Santo. Ela não conheceu o homem para gerar Jesus, né? Isso nos mostra a sobrenaturalidade de Deus, a forma impressionante, magnífica, com que Deus concebeu Jesus no ventre de Maria. Então as boas novas foram proclamadas pelos anjos, foram vistas e foram ditas pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, primeiro para o seu povo. Ele veio para o que era deles, para o que era dele. Assim nos diz João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, né? Jesus, ele veio para os judeus, a prerrogativa era dos judeus, mas devido à rejeição dos judeus, o Evangelho, é por isso que o apóstolo Paulo depois diz, né? Primeiro do judeu, porque Jesus veio primeiro para eles. Assim como do grego, o grego,
a expressão grego aqui significa todos os povos que não tinham origem em Abraão, em Isaac e em Jacó, ou foram agregados ao judaísmo através de reconhecer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, né? O grego aqui significa isso, os gentios, os demais povos. E Paulo está dizendo nesse momento, né? Depois, e nós podemos entender isso também de João, que depois que o povo dele, o povo de Israel o rejeitou, ele estendeu essas bênçãos a todos os gentios, dos quais nós nos incluímos hoje. Então, não devemos nos envergonhar do Evangelho, das boas notícias. O próprio Evangelho é personificado na pessoa de Jesus. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, logo após aí, no capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: todavia, 1 aos Coríntios 1, 24, todavia para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, segundo a mesma explicação que eu acabei de dar, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o próprio Evangelho se personifica e de fato é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que João também o tem como a palavra de Deus, isso porque tudo que estava escrito a respeito dele foi se cumprido, né? Todas as suas ações foram orientadas e designadas por Deus, e Jesus as cumpriu plenamente. Ele viveu na terra, obedecendo irrestritamente a todas as ordens do Senhor, nosso Deus, do Deus Pai, através do Deus Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus é o próprio, ele é aquele que traz a mensagem e a própria mensagem. E por isso que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho ele foi capaz de nos salvar, ele foi capaz de nos levar ao conhecimento pleno de Deus, porque a perfeição de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a partir do momento que o conhecemos e buscamos, nos esforçamos para viver a vida que Ele está nos propondo, nós passamos a conhecê-lo plenamente, a conhecê-lo cada vez mais, até nós nos encontrarmos definitivamente com Ele e morarmos com Ele pela vida eterna. Então não devemos nos envergonhar deste Evangelho, devemos proclamá-lo, devemos viver esse Evangelho em nossas vidas e através das nossas vidas, porque o Evangelho é o poder de Deus, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nele se vê todas as determinações de Deus, para que nós possamos viver de tal modo que possamos agradá-lo. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que em Jesus crê. E crer, novamente, repetimos, significa obedecê-lo. Primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como acabei de mencionar, a palavra de Deus, né? Que é vista plenamente em Cristo Jesus, ela demonstra que Deus o enviou o seu Filho amado, para Deus Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar, sacrifício vicário, para que nós tivéssemos acesso a essa justiça. Então, temos sim que fazer uma profissão de fé, temos sim que testemunhar a vida de Cristo em nós, para podermos fazer parte deste reino, que em Mateus se denomina Reino dos Céus, que nós podemos também entender como Reino de Deus. E essa justiça, do começo ao fim, é pela fé. E é nos dada de forma gratuita. Por exemplo, se nós seguirmos aqui para o capítulo 2, quando nós seguimos aqui para o capítulo 2,
capítulo 2. Por uma razão, vamos lá, vamos já para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3, a partir do versículo 21. Né? Nós temos então, Romanos 3, 21 diz assim: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Então foi a disposição de Deus que nos trouxe a justiça, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. E ele diz mais: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam se reconciliar com Deus. Então aqueles que inadvertidamente dizem: mas eu não faço nada de mal a ninguém, eu sou até caridoso. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus tem que lhe selar com o Espírito Santo da promessa. Jesus tem que comandar, governar a sua vida a partir de então. Você tem que se esforçar para fazer a vontade dele, para obedecer a sua palavra. Não foi à toa que Deus nos deixou a Bíblia, em especial o Novo Testamento, os Evangelhos, que testemunham da vida e da obra de Jesus, as cartas apostólicas, que organizam os ensinamentos de Jesus através de temas, de uma forma organizada, de uma forma que nós podemos ver como uma normativa, ok? Então, todos nós necessitamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos esforçarmos para fazer a sua vontade na terra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós recebemos de graça, e é bom lembrarmos, de graça nós devemos dar o que nós recebemos. E mais, o apóstolo Paulo nos mostra que no convívio dele com Jesus, ele recebeu uma orientação de que é melhor dar do que receber, né? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Isso é o que se denomina de sacrifício vicário. Uma pessoa se sacrifica no lugar da outra, e nós sabemos que Jesus se sacrificou sem pecar, ele não pecou, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O tempo da ignorância não vale a partir do momento que aceitamos a Cristo. Agora, uma vez que nós aceitamos a Cristo, devemos viver sujeitos à sua vontade, obedecendo a sua palavra, porque Deus não nos tomará mais como inocentes, porque passamos a professar a fé no seu Filho, e com isso passamos a testemunhar que somos conscientes das suas determinações. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Toda a sua fé em Jesus. Jesus, ele foi ao mesmo tempo aquele que se sacrificou e aquele que sacrificou-se por nós. Ele mesmo serviu como sacerdote para esse maravilhoso sacrifício. Ele adentrou ao Santo dos Santos, e ele todos aqueles que aceitaram a ele como Senhor e Salvador das suas vidas, ele nos justificou, e nós passamos por ele o que a Bíblia chama, um termo que a Bíblia chama para designar aqueles que aceitaram Jesus e estão vivendo conforme a sua vontade, são os justos. O termo é justo. Então, a igreja, o espaço físico onde os justos se encontram, que os justos estão em comunhão, é o que chamamos de igreja local, a igreja visível. Mas todos nós, espalhados pelo mundo
todo, nós, independentemente de nos conhecermos ou não, se nós professamos a fé em Cristo, nós passamos a ser justos e temos essa irmandade em Cristo Jesus, nosso Senhor, por adoção do seu sangue. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluída. Por qual lei das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Então, os judeus não deveriam se orgulhar mais, e os gentios deveriam considerar, sim, que a prerrogativa da salvação e da vida eterna foi primeiro dirigida aos judeus. Essa carta também fala nesse sentido, de que nós devemos considerar o povo judeu, né? Não no sentido de crer que eles se constituem do povo de Deus nesse momento, porque o povo de Deus passa a ser nós, igreja, independentemente de termos origem ou não judia. E no capítulo 5 da carta aos Romanos, nos mostra uma das consequências, talvez a grande consequência de aceitarmos essa justificação pela fé. Romanos 5, versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a verdadeira paz é esta, não é a falta de conflitos, de problemas, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou que neste mundo nós teríamos problemas, aflições, mas todas as adversidades pelas quais nós passamos, creamos, Ele está passando conosco. Então a verdadeira paz é aquela que nós conquistamos em nossa alma, em nosso espírito, de ter os nossos pecados perdoados. Bem-aventurado, pleno de satisfação é o homem a quem Deus não imputa a culpa, a quem Deus perdoa os seus pecados, assim nos diz o salmista. Então esta paz, ela independe das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, em especial nesse momento que foi decretada pela OMS, o mundo em estado de pandemia devido ao Covid-19. Não devemos nos alarmarmos excessivamente, devemos sim seguir as orientações que as autoridades estão nos dando, ok? Mas não devemos ficar perplexos ou desesperançosos, porque nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus reina sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações, em todo o universo. Então tudo está no controle dele. Nós devemos simplesmente crer e obedecermos. Então, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio dos nossos próprios méritos? Não, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Então nós só podemos ter acesso a essa justificação, a termos essa paz com Deus, pela fé. Não precisamos nos sacrificar além do sacrifício que Cristo fez, ok? Nós simplesmente devemos obedecê-lo, e essa obediência pela fé não diz respeito às circunstâncias, ao que passamos, diz respeito ao fato de sabermos que Jesus está no controle de todas as coisas, e Ele é o Senhor das nossas vidas. A essa graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, né? Uma graduação interessante aí que o apóstolo Paulo nos traz. A perseverança produz um caráter aprovado, assim como Jó experimentou, né? Assim como vários heróis da fé experimentaram momentos de dificuldades tremendas, de adversidades, ok? Mas isso produziu naqueles que ainda tiveram a oportunidade de estar entre nós. No caso de Jó viveu muitos anos depois que passou aquele grande período de moléstia, né, a qual ele experimentou. Jó teve o seu caráter aprovado, né? Ele se fortificou através da sua experiência com Deus,
E o caráter aprovado produz confiança, porque não tememos mais. Porque assim como nós passamos por aquele problema, naquele determinado momento, nós passaremos pelos demais. Porque temos aquela experiência, Deus traz essa confiança ao nosso coração, por isso não tememos. Mesmo que se levante, né, como Jó diz lá, o governador para nos tirar da nossa posição, né? O governador que ele diz é aqueles que governam o mundo, né? As pessoas que não creem, não temem a Deus. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, Deus nos certificou que Ele é conosco, por onde quer que nós passemos. Derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então o Espírito Santo é a certeza em nós, de que não estamos mais sozinhos, nunca estivemos, né? Mas agora nós temos a consciência disso, que nós agora estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo confirma em nossos corações que de fato Deus está lutando as nossas batalhas. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Mas não significa que aqueles que permanecem nas suas iniquidades serão salvos no grande dia, não. Tem que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, receber essa capacidade de resistir ao pecado, de não praticar o mal, de obedecer a palavra de Deus, porque o pecado que nós praticamos é um pecado acidental, não é porque nós desejamos praticar, não é premeditado, não é porque nós rejeitamos o escape de Deus, né? Não é acidental, porque estamos nessa carne, estamos nesse corpo contaminado pelo pecado, ok? O pecado, o mal ainda habita em nós, mas ele está mortificado quando nós deixamos o Espírito Santo agir, passamos a obedecer a Deus. Isso significa deixarmos o Espírito Santo agir conforme a sua vontade, ok? Passamos a ouvir as instruções do Espírito de Deus e passamos a obedecer. Isso significa crer em Jesus, obedecê-lo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão nos ouvindo, o apóstolo Paulo nos traz essa mensagem, como eu disse, é uma organização daquilo que Jesus já havia nos dito, particularmente através dos evangelhos, pelos testemunhos dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ok? E esse conhecimento o apóstolo Paulo nos traz mais claramente aqui, de que não devemos, voltemos agora a Romanos 1, 16, 17, para relembrarmos o que nós aprendemos nesta manhã. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. E visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas notícias, naquilo que Jesus veio trazer para nós, quando esteve entre nós, habitou entre nós, ele foi uma pessoa como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito a cometer os mesmos equívocos, mas ele resistiu até o fim. Ele não cedeu ao pecado. Ele foi tentado sim, mas não cedeu à tentação. Pecar significa nós cedermos à tentação. E Deus nos diz lá na primeira carta aos Coríntios, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Eu acho esse texto belíssimo, esse texto eu trago ele sempre no meu coração. Diante da mais severa tentação, lembremos disso. Capítulo 10, versículo 13. Bem, primeiro vamos ler, 1 Coríntios 9, 27, né? O apóstolo Paulo, ele diz que resiste a pecar, chega até a intensidade de esmurrar o seu próprio corpo, mas esmurro o meu próprio corpo, e
Isso mostra a intensidade do compromisso de Paulo com Deus. E faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aquilo que aprendemos devemos praticar. Aqueles que pregam devem viver o que pregam. É isso que Jesus fez. Foi esse testemunho que Jesus nos deu durante todo o momento que esteve aqui e ensinou. Agora 10:13, primeiro aos Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então Deus é fiel. Então, se a pessoa pega premeditadamente, ela pega porque ela quer, porque ela quis. Não é porque alguém enganou, nem mesmo Satanás e seus demônios. Ok? Então, nos lembremos, voltemos agora a Romanos 1:16-17. Porquanto eu não envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus é bom, cheio de graça e de misericórdia. Ele nos alcançou, Ele tem nos alcançado, tem nos ensinado a sua bendita palavra. Basta estarmos atentos e ouvidos. O conselho que eu trago em especial aos jovens é que resistam, que obedeçam a palavra de Deus, que se sujeitem ao Espírito Santo de Deus, aqueles que são cristãos, obviamente, e busquem fazer a vontade de Deus, porque inevitavelmente o sucesso vai chegar, o sucesso em todas as áreas da sua vida, amém? Então estejamos atentos a isso. E para nós já somos mais madurinhos, e passamos por várias experiências na vida, nós devemos crer que até o último dia de vida que o Senhor nos concedeu nessa terra, Ele continuará a trabalhar em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra irá concluí-la e de forma perfeita, amém? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos como tua igreja, eu e a minha família. Te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor tem sido misericordioso, cheio de graça, de bondade, de amor. Tu tens, Senhor, nos protegido, sim, nós temos, as tuas mãos estão sobre as nossas vidas, porque nós fomos buscar segurança debaixo do teu manto, assim como Ruth